Melhor. Posto Líder oferece pra você mais qualidade. Posto Líder com certeza é o preferido da cidade. O Posto Líder conquistou sua confiança, por isso está sempre na liderança. No Posto Líder, álcool, diesel, gasolina, lubrificação. No Posto Líder, tudo de bom pro seu carro ou caminhão. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais também em reprise na Plena TV e com certeza amanhã também, parte dessa entrevista de hoje, trechos dessa entrevista, no jornal Folha da Manhã impresso e no portal folha1.com.br. Muito bem. Programa de hoje a gente já começa com as principais informações. Previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia é de tempo predominantemente nublado nesta terça-feira. A máxima hoje será de 29 graus, bem menor que os 38 de semana passada, né? Semana passada, sensação térmica de mais de 40 graus em Campos. Para hoje, a máxima não deve passar de 29, a mínima de 22 graus. Agora aqui no centro faz 25 graus. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, nós temos o prazer de receber hoje, vamos conversar com Nelson Godá, presidente do IMTT em Campos, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, e ele veio para falar sobre o sempre polêmico trânsito de Campos. Então parece que tem mais polêmica ainda do que os outros lugares, né? Enfim, fala sobre as medidas emergenciais para começar o programa após esse incêndio aí na São Salvador, destruindo a frota da São Salvador, que estava ativa, né, atendendo aí a população, e a prefeitura, por um decreto, lançou mão lá dos ônibus da Turisguá para suprir aí essa ausência, então, dos ônibus nas linhas atendidas pela São Salvador. Vamos falar sobre isso e como é que está essa demanda. Vamos falar também sobre as ações e projeções para solucionar os problemas do transporte em geral, as polêmicas, fatídicas ciclovias, ciclofaixas. Vamos falar sobre o parque semafórico, até para entender um pouco as câmeras que já estão instaladas e as que vão ser e estão sendo instaladas também. Enfim, as intervenções no trânsito com foco também no fim de ano. As ruas João Pessoa, em 2 trechos, né, entre a 13 de maio e a Lacerda Sobrinho. Aí a Lacerda Sobrinho fica livre, funcionando normalmente, e depois da Lacerda Sobrinho até a Barão do Amazonas, a Santos Dumont, um trechinho da Santos Dumont também, né, interditado ali para o Natal, que já tem essa tradição de anos, né? E também outro trechozinho da Barão do Amazonas, que é ali entre a Tenente Coronel Cardoso, a nossa gloriosa Formosa, e a Siqueira Campos, que é ao lado da rodoviária, ali em frente à Praça da República. Que aquilo ali, naturalmente, e aí é outro tema também para conversar depois, né? Eu já pensava até num calçadão ali direto, mas tem vários prédios ali, moradores, aí tem que conciliar. Pode fazer tipo aquele sistema
tem por aí fora, na Inglaterra tem, controle remoto, uns espigões que tem uma espécie de uns canos que bloqueiam a passagem dos carros, mas para quem é morador consegue acessar. É um negócio bem tecnológico, acho que a gente também tem outras prioridades. Se bem que aquilo ali já é quase que um calçadão o ano todo. Para passar ali, as pessoas já evitam naturalmente, quem precisa mais é que passa ali, não existe um trânsito muito grande de veículos ali não. E os semáforos também que estão sendo instalados, que a gente já falou, em vários pontos aí da cidade. Tem Lagoa de Cima, tem muita coisa para a gente falar. Bom, 7h13, Nelson Godard vai tomando seu café aí com água para a gente conversar já dentro de instante. Deixa só a gente fazer aqui as manchetes do portal Folha 1 e a seguir a gente bate esse papo. E quem quiser interagir, claro, vai lá no Face, Folha FM 98, né, e deixa lá o seu comentário, a sua pergunta, sugestão, tudo é sempre importante. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores rurais de Campos e da região, com a Coagro, você pode contar. De Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você consegue acessar aí resultados de exames, marcação de consultas também e tudo mais. Aproveite. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, PM realiza a operação para apreender drogas e armas na Baixada Campista. A operação aconteceu em Farol e em outros pontos da Baixada. Cães farejadores participaram da ação. Casal suspeito de matar homem no Espírito Santo é preso em Lagoa de Cima. A vítima seria irmão do homem e foi assassinada na semana passada. Ônibus substitutos começam a circular na linha São Salvador. Vamos falar sobre esse assunto hoje com o presidente do IMTT, que está aqui conosco, Nelson Godard. Soldado do Exército se envolve em confusão em Guarulhos. Defesa Civil de Macaé alerta para a possibilidade de fortes chuvas. Aulas retomadas em Atafona após crime envolvendo estudantes. Desconto de 10% no IPTU de 2024 para quem estiver em dia. E LOA de São João da Barra na pauta. E a de Campos ainda é incerteza. De São João da Barra tem uma previsão de 45% de remanejamento. É o sonho de todo prefeito, né? Campos hoje eu acho que está com 5%, né, de previsão. Não, de previsão para 2024, nem tem nenhuma previsão ainda. Quanto que é, Rodrigo? Então, antes de você dar bom dia, só fala um percentual aí que eu fiquei curioso. 30%. Opa! De pedido. Mas é a maioria. Agora a maioria está na Câmara. Muito bem. 7h16, Rodrigo, além de radialista, jornalista, é editor-geral, é editor do caderno de política do jornal Folha da Manhã. E não para, né? Meu caro Nelson Godard, primeiro prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Um momento acho que interessante e importante. Acho que todo momento para discutir e debater trânsito, locomoção das pessoas é sempre importante, e eu acho que esse é um deles. Também talvez aqueles mais agudos, onde tivemos aí esse incêndio, né, gigante lá na São Salvador. Foram mais de 20 ônibus destruídos e que demandou naturalmente uma ação imediata, e a gente está acompanhando isso. Mas, entre outros assuntos, vamos falar sobre todas as polêmicas, sobre as mudanças, sobre tudo. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia a todos, Beto, Rodrigo, eu que agradeço. O nosso papel está aqui, né, ainda mais depois de um acontecido como esse, do incêndio na empresa São Salvador, até para estar informando, esclarecendo
melhor para a população o que vem acontecendo, tirando dúvidas, e estou aqui à disposição. Muito bem, agradecemos por isso. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, prazer sempre, e como a gente registra a importância de poder contar com você nessa bancada. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia especial ao Godard por estar aqui com a gente, né, que está vindo aí dessa empreitada de fim de semana, de correria, né, e tirou esse tempo para estar com a gente, para explicar um pouquinho como vai funcionar, né, como tem funcionado esse novo sistema a partir desse caso, né, com a São Salvador. São Salvador, que era uma das empresas com maior operação em Campos, né, e teve aí grande parte da sua frota destruída nesse incêndio que aconteceu no último sábado, e desde então, né, não só o Godard, mas toda a equipe da prefeitura tem trabalhado para garantir que o transporte de Campos, que já é um problema assumido, inclusive, né, pelo próprio prefeito, né, e a gente recebeu sexta-feira aqui o vice-prefeito, o Frederico, que também falou sobre essa questão do transporte, toda a preocupação que se tem em relação a isso, que é um desafio diário, né, e com propostas a longo prazo, com a construção das estações e várias outras intervenções, como o bilhete único já foi aprovado na Câmara, medidas que já vêm sendo adotadas, mas, né, num processo que você vai aí em crescente evolução para poder, né, assim, buscando essa evolução para melhorar, vem aí um golpe desse, né, e precisa se reestruturar, né, então você parar tudo que você estava fazendo para de imediato buscar essa solução para que a população que já sofre com o transporte não tenha aí problemas mais graves, e eu acredito que tenha sido isso que o MTT, junto, né, à Procuradoria do município, providenciou com esse decreto para que de imediato houvesse aí a substituição da frota dentro, né, do que é possível, para que a população não sofresse grandes impactos, né, além do que já vinham sofrendo anteriormente. Então o Godard vai explicar para a gente, acho, um pouquinho como funciona aí, como funcionou. Eu quero saber como é que foi ele receber essa notícia. Você imagina, Godard, tem menos 20 ônibus circulando amanhã. Menos 20, gente, nós já estamos com pouco. A gente está rindo assim, todo respeito, desculpa aí ao pessoal, né, que sofreu da São Salvador, os empresários. A gente está, né, foi uma coisa realmente muito séria que aconteceu, precisa, claro, de toda a investigação, porque as pessoas acabam especulando muito tudo que aconteceu, né? Eu acho que o momento não é esse, o momento é de respeitar as investigações. Existem órgãos específicos para isso, né? E as investigações vão apontar o que aconteceu. Mas a gente tem que parabenizar, sim, a reação rápida da prefeitura em tentar resolver esse problema. E é isso que a gente vai abordar aqui no programa. Muito bem, a pergunta está pronta, Godard. A contextualização bela aí do Rodrigo, acho que é isso mesmo, explicando essa situação dessa crise no transporte, esse problema que já vem se arrastando, e não é de hoje, e é de muito tempo, né? Muitos anos, né? Muitos anos, muitos governos, algumas tentativas. Acho que todos eles tentaram solucionar, vocês também estão tentando, o que é uma demanda enorme do município hoje. Claro, como o Rodrigo disse, a pergunta está pronta. Eu só queria entender como é que foi todo esse processo, se houve alguma resistência, houve algum problema com a turismo. Eu queria perguntar antes disso, se você me permitir, como é que foi ele receber essa notícia? Onde que ele estava? Que momento ele recebeu essa notícia? Como é que foi na hora que quem te ligou? Você falou assim, o que você pensou na hora? Quebrar o telefone. Bom, Rodrigo, foi por volta das 4 da manhã, né, na madrugada. Então, você já recebeu a notícia de madrugada? Foi. No mesmo momento, o representante da empresa recebeu a notícia, estava se deslocando para a empresa e, ao mesmo tempo, me ligando. Chegando lá, já quando eu atendi, era por volta de 4h20, e eu já escutando os estouros de pneu, né, porque a borracha aquecendo, estoura, né, a lona dela. E aí já pensei, bom, algo de errado aconteceu. Me ligando 4h20 da manhã. E aí soube do ocorrido, fui para a janela do meu apartamento e vi a fumaça alta, tomando conta do céu em Guarulhos, e tomei assim conhecimento da gravidade, né? Confesso, a minha primeira reação foi falar assim, não tenho tranquilidade. Né? Campos isso é difícil. Mais um problema, num sábado. Em Campos, trânsito e transporte. Tarefa árdua. Eu sei como, né? Você conseguiu acordar, né? Porque 4h20, mas não sei se no remédiozinho para dormir. Pois é. Eu tenho tomado um tranquilizante, um relaxante, mas eu acordei. E ainda te digo, faço mais. Eu tiro o sinal de internet, porque do que chove de mensagem de madrugada,
mas graças a Deus estava o sinal do telefone ligação. Ligado, né, ativo, e recebi a ligação. E logo na sequência, era 20 para as 5, eu já estava lá com a minha equipe, já acionei o pessoal para poder saber, né, mais claramente sobre o ocorrido, que quantidade que tinha sido afetada de veículos, qual seria o impacto, dar um suporte para a empresa que compõe o sistema de transporte e já pensar nas medidas. Tanto que logo assim, ainda na parte da manhã, antes das 8, já tínhamos entrado em contato com a Procuradoria do município, com o nosso prefeito Vladimir Garotinho, que na mesma hora já pediu, quero solução rápida. Hoje é sábado, segunda-feira a população não pode ser atingida. Então, e aí por isso a gente, ao longo do dia, saiu um decreto e tomamos as medidas que todo mundo tomou conhecimento. Como é que foi o acesso aos ônibus, essa parte técnica, como é que funcionou? A Turisguá foi receptiva, não foi? Foi litigioso, não foi? Porque a gente tem uns traumas aqui, me recordo do nosso querido, saudoso Marcelo Lessa. Isso aí foi episódios que você já conhece. Porque, só para contextualizar, na época o Marcelo foi greve, né? Houve uma greve, né? E aí interrompeu o setor. Por conta na verdade, foi meio que empresarial aquilo também, e os servidores também porque juntaram, salários atrasados, aí os empresários até que gostaram, porque queriam cobrar da prefeitura, foi uma pressão, enfim. E a decisão foi bem no estilo Marcelo Lessa mesmo, de ser. A época ele falou, não, vamos botar motorista de ambulância, de prefeitura, tudo para dirigir esses ônibus. Mas a população não pode. Até ele dirigiu. Até ele. É verdade. E Rosinho, até ele dirigiu, justamente, boa. Mas teve arma, teve... Sim, a força policial, né? Uma coisa sim. Marcou muito aquela época. Marcou. E agora, aí a gente fica meio que traumatizado com essa coisa toda de litígio, esse estranho aí. Como é que foi dessa vez agora para acessar o pátio da Turisguá e para resgatar esses ônibus? Como é que foi essa parte? Nós contamos com o apoio das forças de segurança, né? A Guarda Municipal, a própria PM também nos deu suporte, a ordem pública, a postura. Tivemos apoio até do CCZ, porque na localidade onde estavam acautelados os veículos tinha alguns animais em condições até muito precárias, então o nosso cuidado até com essa questão, né, foi tido. Nós tivemos que abrir realmente, né, arrombar o cadeado, a corrente, para poder adentrar. A gente tentou contato, notifiquei até pelo telefone, mas não houve sucesso. Mas era necessário, era uma medida urgente, né, uma medida administrativa para preservar o mais importante, que era o direito de circulação, de ir e vir da população, que não podia ser impactado nesse momento, e ainda mais nesse momento, né, ressalto, que é um momento de aquecimento do comércio, de compras, né, que a circulação, principalmente aqui na área central da cidade, é imensa, então a gente não poderia causar transtornos para a população, para os comerciantes, né, de maneira em geral. Então, nós adentramos na localidade, muito tranquilo, por volta de 9, 10 da noite. Isso se iniciou às 4 da tarde, 9, 10 da noite. Chegou até um familiar do proprietário da Turisguá para obter informações, nós prestamos esclarecimento, muito tranquilo. Depois chegou até um advogado inquirindo informações, querendo o decreto, nós apresentamos. Disse que ia ligar para o 190 para poder fazer um registro de ocorrência, iria me levar para a delegacia. Eu apresentei a ele que os amigos da PEMES estavam ali, nos dando suporte, apoio, para garantir tanto a segurança da ação, enquanto também a integridade do espaço físico, porque o nosso interesse era preservar. Não só estávamos para recolher os veículos, para poder atender a população, nada contra a empresa, nada contra o espólio da empresa. Existe até uma questão judicial de partilha de bens, questão de inventário familiar. Então, para preservar todo o ambiente, toda a situação, contamos com o apoio que foi excepcional da PEMERG, como da Guarda também. E assim fomos até 3h50, 4 da madrugada, quando o último veículo foi recolhido, quando nós lacramos de novo a porta, mantendo a integridade do cadeado. Nós fizemos um outro elo
para que assim também os proprietários que se quisessem depois adentrar não fossem impedidos. Reitero, não era o nosso interesse cerceá-los de acesso, de informação, de nada. E durante o domingo, foram feita a manutenção dos veículos e ontem parte deles já estavam em circulação. Só para a gente entender, né? Aqui nós temos consórcio. Então a São Salvador faz parte do consórcio União, que além dela teria a participação da Turisguá e de outras 2 empresas, né? Então, ou seja, a demanda já era, ou seja, sem a Turisguá circulando, vamos considerar que a Turisguá, que fazia parte desse consórcio, em algum momento ele já deixou de participar. E as outras empresas tiveram que suprir esses veículos que já não circulavam? Como que era isso? Em outubro de 2021, a Turisguá encerrou a sua atividade e a própria São Salvador cobriu a operação, passou a realizar as linhas que eram feitas pela Turisguá e que esta tinha sido deixada na operação porque ela entrou em falência, parou com a operação. Então ela fazia parte do consórcio União, que é composto pela São Salvador, a Cordeiro, a Siqueira e então Turisguá. Então, nada mais do que correto também que esses veículos, que foram outrora, inclusive, financiados pelo Fundecam para operar nestas linhas, que a São Salvador passou a operar porque a Turisguá decretou falência e parou de funcionar, fossem supridos pelos veículos da própria Turisguá, que, repito, foi membro desse consórcio, né? Então a gente, dentro do próprio escopo do consórcio, estava alocando os veículos que outrora, inclusive, financiados pelo poder público para atender a população. É isso que eu quero frisar. O atendimento à população, o direito da população de circular. Esse era o nosso maior objetivo, para resguardar a população nesse momento, claro, que a gente solidariza com a empresa, Sim. de tragédia. Que, inclusive, eu queria ressaltar, desde 2021 aqui, as empresas agora de Campos, com todo o apoio que o prefeito Vladimir tem feito, tem dado, eles estão conseguindo se regularizar. A própria São Salvador, Cordeiro, Rogil, Jacarandá, enfim, as empresas estão conseguindo sanear suas dívidas, se regularizar, se licenciar, coisa que há muitos anos não havia. Então, a gente dá esse suporte mais uma vez, mas sempre objetivando o atendimento para a população. Dentro do consórcio União, a Siqueira e a Cordeiro funcionam ainda? Funcionam. E, na verdade, a garagem era conjunta da São Salvador e Cordeiro. A administração é conjunta. O representante, o senhor Hernandes Neto, ele administra as 2. Então, os veículos, na verdade, a maioria era da São Salvador, a gente acaba colocando, né, até porque visualmente na fachada a identificação é São Salvador, mas a Cordeiro também, ela opera em conjunto com a São Salvador e tinha veículos ali. E foi destruído também. Desculpa, só para o ouvinte também não se perder, isso do pátio que foi destruído, onde estavam os ônibus destruídos. Do pátio destruído. Tinha uma quantidade de ônibus ali da Cordeiro também. Da Cordeiro também. Ah, tá. Cerca de 6 ou 8 veículos. Não, eu estava no pátio da Turisguá. Eu me embolei quando você explicou. Desculpa. Não, o pátio da Turisguá, no quilômetro 8. Foi outro processo. Foi que a gente recolheu os veículos que estavam parados. Entendi. O que foi acometido pelo incêndio era da São Salvador com Cordeiro. Com a Cordeiro. Isso. Não, porque eu fiquei te acompanhando o raciocínio, eu falei, o pátio está perto um do outro e tal. Não, era um mas distante. Eu conheço, eu sei que um é no K8, no KM8, o outro aqui no Parque Alvorada. Isso. Né? Quantos ônibus foram recolhidos, então, recolhidos não, foram... Qual o termo que você usou? Requisitados, boa. Isso. Foi uma requisição administrativa, né? O decreto é o termo jurídico adequado para o do instrumento. Sim. 25 veículos foram solicitados, que eram então financiados pelo Fundecam. Destes nós requisitamos 23, recolhemos 23. Né? Os outros 2 estavam realmente em estado de conservação muito precária. Não havia condições de trafegabilidade. Desses 23 que nós recolhemos, 13 saíram perfeitamente circulando dali daquele momento. Né? Claro, sujos,
precisando de manutenção, de retífica, mas já funcionando perfeitamente. Os outros 10 precisaram sair com guincho, porque faltava pneu, o eixo estava travado. Então, para poder a gente não prejudicar ainda mais o veículo, a gente recolheu com guincho, mas todos estão passando por manutenção, lanternagem, mecânica, né, para entrar em circulação. E assim, ontem já entraram 11, né, desses veículos, desses 23 no total, na parte da manhã, à tarde mais 2 e hoje estão retornando mais 2, já num total de 15 veículos. Uhum. E eles, essas linhas, quais seriam as linhas mais afetadas se esses ônibus já não tivessem entrado em operação, Godard? Seria da área central. Seriam as linhas Centro-Penha, Penha-Via Estância, Jockey e Uenf. Seriam as linhas mais prejudicadas. Seriam essas linhas as prejudicadas, que a gente teria que diminuir a circulação, né, diminuir os horários, aumentar o intervalo de disponibilidade de veículos. Uhum. As linhas do interior, que como você bem colocou, a São Salvador, o Consórcio União, né? Uhum. Vamos colocar assim, é o que mais atende hoje em dia na cidade. Ela faz, inclusive, algumas linhas que eram da Rogil, né? Como Serrinha, Três Vendas, Embé, Lagoa de Cima, Rio Preto e Tereré. Uhum. Estas não sofreram nenhum problema, porque os veículos pernoitam nas localidades para já cedo. 5, 6 horas da manhã estarem vindo para a área central. Uhum. Então os veículos foram preservados. Eles estavam lá. E não houve impacto, né, no atendimento. Que bom, né? Mesmo sendo fim de semana, eles não estavam na garagem, que podiam ter vindo para a garagem para uma manutenção, alguma coisa, né? Graças a Deus. Realmente. Desculpa, Rodrigo. Não, essa parte que você falou, você citou algumas vezes, que foi a questão do financiamento do Fundecam para a Turisguá. Não tem nada a ver com o parcelamento em dia ou não em dia, débito ou não débito, não é isso não. Não, só uma requisição. Foi uma solução administrativa para o ocorrido no momento. Não é o objeto da ação, a questão da dívida, da cobrança, do litígio, isso é uma outra ação à parte, está correndo na justiça. Ambas as partes estão se manifestando ao longo do tempo, então não entrou no bojo da ação, não. Só a gente ressalta, né, que o princípio, né, da utilização para a população, inclusive, já foi previsto lá atrás, quando da aquisição desses veículos. Então, nada mais justo para colocá-los à disposição e não ficarem parados, né, depreciando, inclusive, no tempo. Lembro que logo assim também que eu cheguei aqui, a gente tinha problema em Rio Preto. Em 2021, nós requisitamos também esses veículos para a Justiça. Fizemos um mandato, e só que a Justiça, naquele momento, disse que só poderíamos recolher os veículos se fosse para colocar a leilão para recolher o valor, né, devido. Mas agora o instrumento que nós fizemos até pela urgência foi outro e já colocamos à disposição, apesar de também termos notificado o Ministério Público, os órgãos competentes. Que de uma certa forma entendem que, né, o direito de ir e vir nesse momento não poderia ser prejudicado. Direito constitucional que a gente tinha que preservar, inclusive. Agora, Godard, quando você, assim, né, foi uma proporção muito grande esse incêndio, a gente viu vídeos, né, a imagem, né, eu por acaso não estava em Campos e no Rio de Janeiro isso estava sendo comentado pelas pessoas desse incêndio, né, e foi realmente assim, um prejuízo muito grande para a empresa, né, para se reestruturar dentro de um processo que vem sendo encaminhado, executado para essas melhorias que estão previstas. Claro que existem né, iniciativas muito maiores, além hoje da ampliação até o próximo ano da questão do subsídio do óleo diesel, né, que foi estendido até dezembro de 2024, mas também tem outras questões que estão sendo tratadas, até mesmo recursos do PAC para financiamento de frota. Como que é um golpe desse nesse momento para uma empresa como a São Salvador? Como que é isso? Como que isso reflete? Se já teve com os proprietários, eles conseguem estimar em quanto foi o prejuízo? Se tinha seguro, se não tinha seguro? Isso já foi tratado com vocês? Como é que fica essa reposição por parte deles? Ou não é algo que por enquanto não vai ser pensado? Não, já tivemos algumas conversas, já tive com
com os representantes, que inclusive também me apontaram que não havia seguro, né, dos veículos, está na casa dos milhões, realmente, né, a perda. Se a gente pensar que cada veículo, né, no seu ano de fabricação até agora já depreciou, deve estar na casa de 150, 200 mil reais cada veículo. A gente chega quase a umas cifras aí de 5 milhões, mais ou menos. E isso, nada oficial, estimado por alto, né? Que a gente... E sem contar na questão do prejuízo da estrutura do prédio. Da estrutura, de peças, agora inclusive até da própria manutenção dos veículos da Turisguá, que a empresa São Salvador está tendo que fazer. Custear. Né? Ela vai custear a manutenção, a troca de peças, de pneus. Cada pneu é mais de 12 mil reais, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, quem é que está bancando essa despesa? A própria empresa. Já que é um extra, a prefeitura acho que teria que fazer licitação para isso. Sim. O poder público teria que agir de maneiras administrativas que são muito burocráticas, que causariam uma lentidão enorme. Então, o particular, até porque ele está sendo ajudado, nada mais justo do que ele fazer essa manutenção, assumir esses custos, que é benéfico para ele, inclusive, do que ele já prontamente ter que adquirir, trazer alguns outros veículos, né? Então, esse custeio está sendo feito por eles, e a gente já está acionando as informações, por exemplo, sobre o PAC, para poder acelerar a renovação da frota, em sendo aprovado, né, ao nosso pedido, que foi de mais de 500 milhões de reais, né, para poder adquirir e renovar, não só renovar a frota atual, mas ampliar, né, porque já há uma carência de veículos para poder a gente melhor atender, inclusive, a população. Bem, acho que a gente pode continuar na questão do transporte, até para poder falar sobre isso, né? Sobre um pouquinho mais sobre o PAC e também sobre essa questão do subsídio. O subsídio iria até o final desse ano, né, mas houve uma votação na Câmara. Inicialmente a proposta é que colocasse por mais 6 meses e depois se definiu, acho que até por ser ano eleitoral, talvez já tenham antecipado a questão de colocar até o final do próximo ano. Isso é um indicativo que o novo sistema realmente não conseguirá começar a operar no próximo ano, ou isso não tem nada a ver? Não tem nada a ver. A previsão nossa, sim, de no início do próximo ano o novo sistema está operando, e mesmo com já a implantação do novo sistema, a garantia de que o município continua pensando na população, no seu deslocamento, dando condições para as empresas, para os operadores, para os permissionários, para que a população novamente não seja atingida. Veja, o subsídio do óleo diesel não é para as empresas e para os permissionários, é para a população, né? Para garantir que ela tenha um veículo para poder circular, que tenha operação, que tenha os horários disponíveis. Se a gente pegasse algumas linhas na nossa cidade, a tarifa seria muito mais do que R$ 3,50. Então, na verdade, o subsídio do óleo diesel é um programa de apoio para o trabalhador, para a população, né? É um subsídio, uma política pública, na verdade, para que a gente não precise aumentar a tarifa. Olha, se você pegar até Santo Eduardo é R$ 16,00 a tarifa técnica, por exemplo, que o operador da van teria direito, até Farol R$ 6,00, que é a tarifa, seria 9, na verdade. Então, Serrinha, as grandes distâncias. Então, a gente mantém a tarifa para a população no valor de R$ 3,50 e continua dando condições de operação. A reformulação do sistema como um todo vai dar mais agilidade, maior disponibilidade de veículos, vai diminuir a sobreposição de linhas, vai permitir que a gente remaneje esses veículos, o atendimento para outras localidades que surgiram após a licitação lá em 2013, ou mesmo a dos permissionários em 2017. Então a gente tem áreas ainda na nossa cidade que não são plenamente atendidas pelo transporte. Então, com essa estruturação, o novo sistema, a gente vai redistribuir, melhor atender, encurtar intervalos e dar melhor atendimento para a população. O subsídio, um programa, inclusive, social, para poder a gente manter a tarifa e não onerar mais ainda a população. Agora, você já falou algumas vezes que para
para o funcionamento do sistema seria importante que as 3 estações ficassem prontas. O prefeito fala que é possível já se começar com uma das estações, no caso até mesmo seria a de Donana, que é a que está com as obras mais avançadas, né? Já que a do Canaã também já está num processo bem encaminhado, mais da metade, e o Uraí que estava naquele impasse ainda de licenciamento ambiental, nem sei se já saiu do papel. Eu queria que você atualizasse o status dessas estações e se de fato é possível colocar num primeiro momento, pelo menos parte desse sistema para funcionar, ou isso atrapalharia toda essa, vamos dizer assim, essa estratégia que você pensou, nova estratégia para o transporte do município? A preocupação do nosso prefeito é de impacto zero, na verdade, para a população. Então, quando ele coloca de iniciar, por exemplo, com a estação de Donana, é para até que a gente faça os ajustes necessários da operação, a gente planeje o início da operação e de uma maneira organizada, através de uma estação inicial, e assim replique para as outras, para não causar um transtorno, por exemplo, nas 3 operações em conjunto, no mesmo momento, né, até para a gente mensurar os impactos. Como tem acontecido agora no Rio com o novo BRT, né? Sim. Que começou gradativamente, na Zona Oeste não deu muito bom, mas deu ruim. Mas assim, nas outras 2, né, já estavam ocorrendo nesse processo gradativo. Exato. O que a gente chamava era de que fosse a entrega em conjunto das 3, até por causa de toda a questão de integração mesmo, né, dos modais, e além da questão do remanejamento, que, como eu falei, será feito com os operadores. Então, para a gente, inclusive, conseguir já de início atender várias outras áreas. E tem a questão, por exemplo, da alocação das vans que estão em determinadas linhas que voltarão a ser ônibus, a inserção deles em outras localidades. E, voltando à questão do PAC, o que a gente prevê, inclusive, é que essas vans se tornem micro-ônibus para poder dar mais acessibilidade, conforto, né, segurança, um carregamento maior, inclusive para poder agilizar quando da integração. A estação de Ururaí, o licenciamento ambiental foi feito, está liberado. A gente está aguardando que deve estar sendo feito ainda essa semana ou na próxima a publicação do termo aditivo ao contrato, que altera a localidade, que era inicialmente na praça, né, de Ururaí, para ali para a estrada do Araçá, para a gente iniciar a construção. Só assim para ter segurança, inclusive, né, para poder o consórcio de 2 empresas que estão operando ter sua segurança jurídica, inclusive. Canaã e Donana já estão avançadas, já estão quase prontas, né? Toda a parte estrutural já 90% concluída, mas a parte mesmo agora operacional, de equipamentos, de estruturação, de operação que falta. 90% da estrutura física, pavimentação, telhado, cobertura, tudo isso já elétrica, prontas. Eu comecei... Só para me perdi. Canaã quanto, então? Canaã, vamos dizer assim, num total já está em torno de 80% pronto. Entendi. E de Goitacazes, você já falou? Já, mais de 90%. 90%. Então, quer dizer, esse ano zero, não tem condição de inaugurar nenhuma, né? De começar nenhuma. Você falava sobre tentar as 3 simultaneamente. Talvez não seja possível. Porque aí as outras vão ficar prontas esperando a de Ururaí, né? Então... até porque também, Nogueira, a gente está aguardando a licitação da bilhetagem eletrônica. Que foi aprovada na Câmara agora recentemente. Foi aprovado agora o bilhete único. Ah, não é a bilhetagem? Não, a bilhetagem já foi aprovada em 2022. E qual a diferença? A bilhetagem é o sistema. O gerenciamento por parte do município, possibilitando conceder a um ente particular para poder operar, disponibilizar as máquinas, o sistema, já teve fazer isso toda a em operação Campos. de cartões. No Rio eu estava vendo, desculpa, foi a mesma que teve em Campos, aqui opera no Rio. Que operou aqui meu Deus do céu. Na Anda Campos. Anda Campos. Era Anda Campos, a empresa que fazia Anda Campos. Mob era o aplicativo. Consorciada lá na cidade do Rio de Janeiro, que ganhou a bilhetagem, e lá o nome da bilhetagem agora é Jaé. Mas tem um Anda Rio também, né? Que está administrando uma parte desse lá, que é o que administra esse bilhete, não é não? Essa bilhetagem?
É a mesma empresa. Então, é a mesma empresa. Esse já que é a bilhetagem lá na cidade do Rio. É um consórcio de 2 ou 3 empresas. Uma dessas empresas era Anda Campos. Que fazia Anda Campos aqui na nossa cidade. Eu conversei com um empresário de ônibus. Falei, cara, assim, toda empresa bem gerida, bem, né, enxuta, essa coisa toda, você consegue sobreviver, consegue ter lucro, cada um com a sua particularidade. Eu falei, mas me parece que o ônibus, que foi um negócio assim muito bacana, antigamente você... antes de viajar, você tinha que pagar, né? Coisa legal, receber antes de prestar o serviço, não? Aqui, você logo pensa, vamos botar uma empresa de ônibus para mim. Que as outras coisas você paga do cartão, paga, enfim. Aí ele falou assim, Cláudio, até chegou-se a ter um tempo assim, você pensar, né, antes o cara embarca, depois viaja e tal, mas o custo é muito alto. E ele me chamou a atenção para uma coisa que, assim... a gente quase nunca fala, ou se fala talvez com menos destaque. Eu queria destacar um pouco hoje para você comentar sobre isso. Gratuidade. As vans, e aí falando mesmo a grosso modo, tem parece que 2 vagas em cada van, que se você for perguntar não vai achar nenhuma ali. Mas os ônibus, ele falou, Cláudio, de um percentual por dia aqui, 70% do transporte é gratuidade. É idoso, gestante, aluno, muitos estudantes, essa coisa toda. E se não é o subsídio da prefeitura, o subsídio, não tem como a gente sobreviver. Já tinha falido, já tinha parado tudo. Cara, é um sistema falido, não tem mais jeito se não tiver a participação da prefeitura efetivamente? E aí eu acho que esse subsídio ele pode entrar justamente nessa demanda da gratuidade? Acho que a questão da gratuidade acho que é mais do que a prefeitura, porque é estudante do estado, é estudante de governo federal, não é uma mais que prefeitura, mas que prefeitura, acho que são os ônibus do município que transportam, né? Então cai nas costas. Como é que é isso? É bom saber mesmo. Então, realmente, não digo que 70% do carregamento diário possa até ser em algumas determinadas linhas que circulam por um adensamento populacionais, que a quantidade de idosos, estudantes é muito grande. Mas do sistema como um todo a gente estima em torno de 30% a 40%. Né? Até pela documentação que a gente recebe de carregamento, que a gente chama de RIMP, né? das empresas. Com a bilhetagem a gente vai ter essa informação mais fidedigna, né? Inclusive fazer novas políticas públicas para saber onde que ele se adentra, para onde que ele se desloca, né? Então vai ser importantíssimo para isso e gerar outras ações. Hoje no Brasil o transporte é um problema, né? Não é só um problema em Campos, um problema histórico, mas também no Brasil como um todo. Eu tenho participado do Fórum de Secretários a nível nacional, tenho ido às reuniões, tenho conversado com representantes do Ministério e todos os colegas secretários colocam um problema. Tanto que está sendo discutido no Congresso o marco legal do transporte. É como se fosse o SUS do Sistema Único de Saúde, seria para o transporte. Né? E aí daria condições legais para os governos ampliarem cada vez mais as ações para poder colaborar com o sistema. No ano passado nós tivemos um auxílio emergencial das gratuidades acima de 65 anos pelo governo federal. Foi um avanço, né? Descontando aqui toda a questão de que se o período que foi feito, a intenção por detrás que foi feita era um período eleitoral, enfim... Tirando essa avaliação de lado, foi importantíssimo para poder dar condições aos operadores. E o governo federal atual sinaliza na continuidade com isso. Só que ele precisa de condições jurídicas, legais, estabelecidas para poder subsidiar. Porque é um custo que tem que ser tripartite, não pode ser só do município. O governo federal tem que investir, o governo estadual tem que investir e os governos locais municipais também. Quando a gente vê alguns municípios adentrando na questão da tarifa zero, olha, o ente municipal querendo fazer o esforço para poder dar condições a um sistema que está, no Brasil como um todo, falido.
Só que, é claro, a gente se encontra com disparidade. Tem municípios que recebem 3 vezes mais royalties do que Campos, com uma população quase 5 vezes menor, tem uma condição melhor para poder fazer tal territorial política. É menor. Maricá, por exemplo. Menor. Maricá, São João da Barra. São territórios Eu cito até, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, tem uma cidade com 8 linhas de ônibus que atende 200 mil habitantes, porque, na verdade, ela também tem ainda a influência do transporte regional, que é aquela conurbação de linhas para São Paulo, a capital, enfim. Sim. Então, cada um tem sua particularidade. O município de Campos, o que a gente tem feito é o subsídio do óleo diesel, uma sacada de mestre do nosso prefeito Vladimir Garotinho, até tendo em vista a situação que vinham se encontrando as empresas. E aí eu volto a repetir, o interesse é de ajudar a população, porque se assim fosse, até pelas restrições das empresas, a gente teria dificuldades maior. Então, para a gente garantir assistência à população, não penalizar cada vez mais a população com aumentos de tarifa, a gente faz subsídio. E tem sido importantíssimo para a manutenção da operação. Senão, os operadores já teriam parado. Esse subsídio não é só para as empresas de ônibus, é para as vans também. Para todos os operadores do sistema do transporte. As vans e os ônibus recebem o subsídio. Antes da gente ir para o intervalo, só queria que você explicasse a questão do bilhete único que foi aprovado agora na Câmara. O que é esse bilhete único e o que ele significa? O bilhete único já é a integração temporal para a população. A bilhetagem eletrônica é o sistema, é o cartão, é o operador, e o bilhete único vai ser aquela possibilidade do usuário fazer integração em qualquer ponto da cidade, entre qualquer modal, num período de até 2 horas e pagar uma única tarifa. O poder público vai subsidiar essa segunda viagem, que é da integração. É através desse sistema, e a gente elenca lá algumas regras para ter apenas um único CPF atrelado a cada cartão, para a gente dar transparência, dar segurança para a operação. E todo mundo vai ter direito, não? Todos terão direito, a população toda terá o direito ao bilhete único. Independente de renda? Não foi colocado nesse momento esse critério ainda, né? Pode ser que critério limitador de renda, isso. Sim, é só a mesma questão do número de CPF. Nogueira, a gente pode ir para o intervalo? Sim, pode? Você quer fazer uma conexão aí? Eu queria só perguntar. Pode perguntar e eu faço conexão em seguida. Não, beleza. Sobre a bilhetagem, a gente fica combinando aqui quem que dá a flechada mais forte. Não tem aquela história de quando tem bambu toma flecha? Tadinho de Godard, não. Tem que te cobrar, não. A gente tem que te cobrar até porque as pessoas cobram a gente. O que é lógico. Não vou te cobrar, por exemplo, que a prefeitura tem que dar estacionamento em Lagoa de Cima. Pô, isso é ridículo. Vai em Búzios pedir a prefeitura para dar estacionamento na beira da praia. Vai em Arraial do Cabo pedir a prefeitura para dar estacionamento na beira da praia. Onde você falou ali? Que ninguém estaciona também? Rio das Ostras. Não estão as coisas meio que malucas também, que eu não sei de onde as pessoas tiram. E eu não estou fazendo defesa nenhuma de ninguém, não. Quem sou eu? Até porque não tem essa pretensão. A questão da bilhetagem, que eu queria que você explicasse um pouco mais, e sobre esse negócio do subsídio, é aquela história. Nesse processo de negociação, de capitalismo, se for a história do ganha e perde, uma hora vai dar ruim para um lado, como deu para as empresas de ônibus. Porque o Congresso fez uma lei, a Câmara fez uma lei gratuidade para os idosos. A Câmara Municipal deu gratuidade para os alunos. Ótimo, acho sensacional. Mas quem é que vai pagar a conta? E aí também não estou fazendo defesa do empresário, não, porque não tem essa carta também aqui branca, não. Mas quem é que vai pagar a conta? O empresário, que já paga os impostos, paga os serviços, uma hora ele vai quebrar. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu? A gente vai ficar sem transporte. E não é só Campos. O mundo todo, qualquer lugar, tem que ser no ganha-ganha. E aí a questão do subsídio eu acho fantástico. Sobre a bilhetagem, você disse que vai ter um controle da pessoa, da onde veio, para onde foi, que horas, literalmente tudo. Cada um vai ter que ter um cartãozinho? Sim. Cada um terá até a gratuidade, aluno. Até a gratuidade. Todos serão cadastrados novamente no MTT. Né? Hoje já é feito assim. A pessoa se desloca até o MTT para poder
solicitar a gratuidade, receber o cartão. E eu queria aqui, e eu faço muito questão de ressaltar isso sempre, esse cartão da gratuidade, que hoje ainda é físico, num papel, né, só que hoje digital, feito sistemicamente, até março de 2021, logo assim eu cheguei aqui em fevereiro, era feito em máquina de datilografia. Né? E eu gosto de ressaltar muito isso, de que a gente precisa avançar no controle, na eficiência, na modernização, na agilidade para a população. E era inadmissível isso ocorrer. Com o cartão novo da bilhetagem eletrônica, será um cartão como o cartão de crédito digital, com acesso tecnológico para facilitar, e aí todos serão recadastrados num período de tempo alongado, com tranquilidade, irá conviver com o cartão anterior até que todos façam a substituição sem impactar a população. Só os estudantes que poderão ter até 2 cartões, porque é um cartão que é para questão escolar, né? Até para cômputo. O Estado, por exemplo, faz isso, utiliza do recurso para isso. E aquele trabalhador que tem o seu VT da empresa, se ele quiser também ter um ou outro no seu CPF próprio, para quando da circulação dele, sem ser do deslocamento para o trabalho, ele poderá ter. Então a gente não vai limitar as pessoas, mas também não vai deixar de ter controle e segurança. Então vai ter limite. Vai ter limite. Se eu estudo, fala aí no Tieres, não, municipal, Tieres, né? Municipal. Tieres Cardoso estadual, mas é incluído. Municipalizado também, né? Tem mas o Tieres Cardoso é estadual, que é lá no é só estadual. Que é lá no Parque Tarcísio Miranda, TUF, né? Então eu vou lá no Branca Peçanha, que é municipal. Eu estudo lá no Branca Peçanha, em Guarulhos. Moro aqui no margem direita. Estudo meu horário é de 8 a meio-dia, de 7 a meio-dia. Tá, e se eu for pegar um ônibus 4 horas da tarde, esse cartão vai estar bloqueado? Não, a gente vai ter algumas regras, até porque, por exemplo, muitos estudantes permanecem na escola ao longo do dia, fazendo trabalho escolar, fazendo pesquisa, consulta, né? No meu tempo era maior, porque tinha as bibliotecas físicas, hoje em dia a internet, né? Ela facilita muito, mas ainda é até incentivado esse convívio social dos estudantes. Então não vai ser tanta restrição, mas agora, 9 horas da noite ele retornar, enfim. Se 9 horas da noite eu quiser ir lá na Silvio Baixo Tavares, que é aquela estrada do contorno ali no Boulevard. Então isso aí vai ter um bloqueio. A gente vê, e os operadores comentam com a gente, estudantes, aí sai à noite do Boulevard ou do shopping ali na 28, aí bota a camisa, o uniforme da escola e tenta adentrar o veículo. Essas questões assim serão realmente limitadas, né? A gente precisa ter controle, até porque envolve o recurso público, então a gente tem que financiar, quer dizer, subsidiar a integração, a tarifa, a população que tem direito à gratuidade, mas a gente também não pode onerar por causa de alguns excessos, né? Tem alguns, só para fechar esse negócio de cartão, tem alguns ônibus que aceitam o RioCar, outros não. Depende da empresa, depende negociação particular, isso não tem nada a ver com o IMT. Chegou a ter 3 operadores de bilhetagem em áreas diferentes. A RioCard ainda continua na área do consórcio Planície, lá em Guarulhos, em algumas localidades, e principalmente as vans do setor, que é a mesma região, que a gente chama setor C Norte, lá para Santo Eduardo, Morro do Coco, eles ainda atendem com a RioCard, mas é porque era um contrato antigo deles que manteve em operação. Quando da implantação da empresa única, gerida pelo município, quer dizer, que o município vai conceder e vai fazer a fiscalização, todos serão uma única empresa e o atendimento unificado. Boa. Faz a conexão, por favor. Não, que a gente vai depois falar sobre transporte, sobre trânsito, mas dentro daquele PAC, da proposta do PAC, também se foi pensada a questão da construção de corredores para a questão do transporte, né? Para melhorar essa questão da mobilidade, da questão do trânsito, porque às vezes só tem onde você tem que ter acesso livre, às vezes, para esse transporte. Então, eu queria que depois que a gente voltasse do intervalo, antes da gente partir para a questão do trânsito, que eu vou deixar mais com o Nogueira, que o Nogueira entende mais de trânsito do que eu,
para poder a gente falar, mas eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais essa questão do PAC, que eu achei muito importante, porque o governo, a prefeitura apresentou 14 projetos, desses 14 projetos eles somam aí cerca de 1 bilhão, ou seja, metade do valor solicitado é justamente para essa questão da mobilidade, para a questão da aquisição de veículos, né, da questão da construção de corredores para o transporte. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, até para a gente reforçar para a população, porque você fala assim, mas a prefeitura vai de novo comprar ônibus e dar às empresas, né? Se não recebeu do Fundecam e agora vai fazer de novo. E eu queria que você explicasse um pouco como é que vai funcionar isso, porque afinal são mais de 300 veículos que vão estar sendo, vamos dizer assim, financiados mais uma vez pela prefeitura a partir do PAC. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre o PAC, sobre esses corredores, a definição desses locais, né, por que vocês escolheram esses locais para funcionarem como corredores, e aí a gente já emenda na questão do trânsito. Muita coisa para falar. Tem até o Joelson Cunha deixando uma pergunta aqui sobre farol também, e vamos embora. Daqui a pouco a gente faz aí. O pessoal que tá... O Maurício já fez algumas perguntas também, Maurício Batista, e que você já respondeu até por outras intervenções nossas aqui. 8h03, estamos ao vivo com o Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vamos ao intervalo, a gente volta já com o Nelson Godard, presidente do IMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos. Tem uma dica muito bacana aí para você investir o seu dinheiro, hein? Agora, logo na abertura desse intervalo, é aquela dica de ouro para você investir bem o seu dinheiro com segurança e com maior rentabilidade. Agora, muito cuidado, ouça quem realmente entende do assunto, que é a equipe da Nauta XP. Minuto Nauta.